Olá, meus amigos, mais uma vez aqui, Ana Maria Fávero, psicóloga clínica, para a mensagem de número 20, cujo título é Compadece-te e ora. Essa mensagem está no livro de respostas de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. A mensagem é a seguinte: aquele amigo não te viu as dificuldades, nem te compreendeu as intenções. Irritou-se, acusou-te, desprezou-te, e não conseguiste desculpar-te ante as implicações da prova em que te encontras. Não te defendas nem reclames nesse caso tão estritamente pessoal. Compadece-te, em silêncio pede a Deus, o abençoe e fortifique. Ele não sabe que talvez amanhã deva entrar em provas mais difíceis. A frase que me chama bastante atenção aqui, e que eu quero fazer a minha reflexão, deixando a liberdade a vocês de fazer a própria reflexão sobre essa mensagem. Mas para mim me chama, em silêncio, pede a Deus, o abençoe e fortifique. Vocês podem observar, ao longo de todos esses dias, já 20 mensagens sendo passadas, que vamos dizer, todo o viés principal é o perdão. O perdão consigo próprio e o perdão para com os outros. Sabemos que, estando aqui, nós ainda somos seres imperfeitos e com muitas dificuldades de alavancar no nosso autoconhecimento e na busca desse degrau que nos coloque num patamar mais humano, de consciência mais ampliada, que consiga olhar para si com compaixão e, da mesma forma, para o outro. Hoje eu estava aqui à tarde e vi um vídeo pelo LinkedIn onde um professor propositalmente colocou um resultado na lousa errado. E os alunos riram do professor. E ele perguntou: eu coloquei este anúncio, essa equação, com uma resposta errada, de propósito, para que vocês me respondessem. Por que vocês riram? Por que vocês estão julgando o erro que eu coloquei aqui, que vocês não sabiam, é lógico, propositalmente? Eu gostaria que alguém me respondesse. Por que você julga quando alguém erra alguma coisa? E uma das pessoas, uma das alunas, respondeu: talvez porque o senhor tenha que ser mais inteligente que nós. E ele, brilhantemente, ele coloca: eu posso ter mais experiência que você e eu posso estar num patamar, num cargo, numa posição superior a você. Mas ainda assim, eu sou um ser humano e posso cometer erros. Sou falível. No momento em que ele fala isso, todos os rostos ficam cabisbaixos, porque eram todos adultos, rindo do erro do professor colocado na lousa. Então, eu trago essa reflexão assim que eu li a mensagem. Por quê? Porque nós somos invadidos por dedos apontados por nós no nosso cotidiano. E, da mesma forma, nós também apontamos o dedo ao erro alheio. Ainda temos essas tendências negativas muito fortes, muito arraigadas em nosso ser. Precisamos ir através de um autoconhecimento, através da busca de uma consciência plena, através de uma meditação diária, através da presença plena, como hoje falam muito sobre o mindfulness, né, que é a consciência plena de si, buscando, olhando para dentro, o que eu tenho ainda que eu preciso aparar em mim, que arestas eu tenho que aparar, arestas negativas. Olha-se sim para as arestas positivas,
porque a gente precisa equilibrar, porque senão nós também não aguentamos olhar só para o negativo em nós. Assim como é muito ruim, como no exemplo trazido do professor e dos alunos, também a pessoa se sentir sempre com um dedo na cara dela. E aí o professor finaliza: quando vocês apontam os erros para mim, vocês estão falando de vocês. Porque tudo que nós enxergamos primeiro e apontamos no outro é porque existe dentro de nós primeiro. Se nós ainda não conseguimos olhar para a pessoa e fazer um elogio, em olhar 99% dos acertos, nós conseguimos olhar para 1% do erro, é sinal que nós estamos muito distantes de nós mesmos. Nós estamos olhando mais para fora do que para dentro, porque somos seres humanos e, como humanos, somos falíveis e vamos sair daqui ainda falhos, né? Porque estamos numa escola. E aí, o que seria uma boa ideia, vamos dizer assim, nós começarmos o quanto antes o nosso autoconhecimento, para deixar de apontar esse dedo ao outro, olhando quando a gente aponta, o que aquilo que nós vemos no outro tem a ver conosco mesmos. É um trabalho difícil, é um trabalho doloroso, mas é um trabalho necessário. E nós, de qualquer forma, nós vamos ter que chegar, se não for hoje, amanhã, se não for amanhã, o ano que vem, se não for daqui 10 anos, numa próxima encarnação. Porque nós, enquanto centelhas divinas, estamos fadados a ir para o mais, a ir para a luz, a ir para um lugar de consciência em humanidade muito maior, deixando para trás esses ranços que nós trazemos, né? Esses ranços, essas coisas negativas, essas ideias que foram impregnadas no nosso corpo e na nossa alma como verdades absolutas. É hora de acordarmos, como dizia Jung, né? Despertar do sono da ignorância e alavancarmos um pouco mais. Errou, dá um passo atrás, se der para tentar corrigir o erro, a gente corrige. Se não der, silencia e pede forças a Deus. Ontem, na mensagem de ontem, eu passei a primeira estrofe da música do Gilberto Gil, que tem o título de Se Eu Quiser Falar com Deus. Eu vou deixar agora a segunda estrofe da música, que ele diz: se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Então, mais um trecho dessa linda poesia, que é a música do Gil, para que nós reflitamos sobre os nossos comportamentos diários. Eu agradeço muito por mais esse momento de compartilhar essa reflexão. Como eu disse ontem, é uma reflexão, em primeiro lugar, para mim, porque a quem muito foi dado, mais será cobrado. Os ouvidos que estão mais próximos são os meus. À medida que eu falo para vocês, quem escuta primeiro sou eu. Então, em absoluto, eu me coloco aqui como uma pessoa que dita verdades. Ao contrário, com humildade, como um ser humano imperfeito que sou, me coloco aqui como um aprendiz, como um aluno que olha para o seu professor, e no meu caso aqui eu estou falando de mestres,
sejam eles de todas as filosofias, professores pelos quais nós tivemos na vida, nossos pais, nossos avós, todos aqueles que chegaram antes. Os que chegaram antes adquiriram uma experiência maior, porque estão à frente de nós. Chegaram primeiro. O Bert Hellinger, das constelações familiares, fala disso. Nós precisamos estar exatamente no nosso lugar, para que nós nos sintamos respeitados por todos que nos cercam, assim como nós também respeitemos cada um daqueles que chegaram antes de nós, que são as pessoas mais velhas, mais experientes e mais sábias. Deixo com vocês mais essa reflexão, com meu coração cheio de alegria por ter podido dividir essa mensagem, a mensagem que vem da música e toda essa egrégora que me envolve agora para falar com vocês. Uma boa tarde, um bom final de tarde, uma excelente noite e bom descanso para todos. Até amanhã com a nossa próxima mensagem. Um grande abraço.